iremos ler primeiramente o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, antes de lermos o texto da exposição. Atos, capítulo de número 2. Nós iremos ler do verso 1 até o verso número 18. Ouçamos com atenção, pois é um texto importante para que nós possamos ter uma melhor compreensão do texto da exposição, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Venhamos, portanto, esse texto precioso de Atos, capítulo 2, até o versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus, ouçamos com atenção. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões de Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. São esses últimos textos aqui importantes, especialmente quando se refere ao cumprimento de Joel, e a interpretação do apóstolo Pedro é que aquilo que ocorrera com este fenômeno era a profecia de Joel se cumprindo com a profecia dada por aqueles que falavam em outras línguas. Ficou claro também, creio eu, que pela leitura do texto, que as línguas aqui faladas eram línguas estrangeiras. O verso 16 diz: como os ouvimos falar na nossa própria língua. Portanto, é mais do que claro, e mais adiante ele vai falar em nossa língua materna.
Ouvimos falar das grandezas de Deus. Portanto, eu destaco estas passagens em especial a respeito do que aqui é mencionado. Agora nós vamos para o texto da nossa exposição, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Portanto, daremos continuidade àquilo que vimos no ano passado. Em dezembro do ano passado, quando fizemos a exposição do capítulo 13 desta primeira carta, iremos então dar continuidade com o capítulo 14, versículos de 1 a 5, já que toda a sessão é importante e é um bloco só, mas em virtude da necessidade de compreensão, nós iremos dividir. Na verdade, até o verso 25, nós temos uma parte da sessão, onde o apóstolo Paulo vai tratar especificamente da superioridade do dom de profecia em comparação com o dom de línguas, e logo em seguida, do verso 26 ao verso 40, ele vai fazer uma exposição a respeito da ordem que se deve ter no culto público, no culto de adoração. Então, portanto, há essa divisão de todo o capítulo. Mas nós iremos nos concentrar primeiramente nos 5 primeiros versos de todo o capítulo, quando ele vai tratar então a respeito da superioridade do dom de profecia em comparação com o dom de línguas estrangeiras, para que nós possamos ser edificados e termos uma correta compreensão dessa passagem. Portanto, 1 Coríntios, capítulo 14, e apenas os 5 primeiros versos. Diz assim a palavra do nosso Deus: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar, suplicando a Deus iluminação do seu Espírito para uma correta compreensão do que nos é ensinado aqui nesse trecho da palavra de Deus. Oremos, portanto. Senhor nosso Deus, nós suplicamos a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da tua palavra e para que nós possamos tirar proveito dela para a nossa edificação e para o teu louvor, Senhor. Pedimos, portanto, a tua misericórdia para que sejamos edificados nela, para vivermos uma vida mais santa diante de ti e em cumprimento àquilo que o Senhor nos ordena como povo do Senhor. Isso nós oramos, bendizendo o teu nome e para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Amém. Amém. Mais um capítulo extremamente difícil de ser interpretado. E a razão pela qual nós temos dificuldade em interpretar, em especial capítulo 11, capítulo 12, 13 e 14, é porque ele vai falar de alguns dons que não são pertinentes aos dias de hoje, os quais nós não temos muito conhecimento. É algo bem distante de nós, estes dons, os dons do Espírito aqui mencionados num período no qual
A igreja ainda não havia recebido toda a revelação de Deus. Eles não tinham ainda o Novo Testamento para serem edificados e aprenderem de Deus a sua vontade. Mas eles tinham profetas entre eles. Eles tinham pessoas que recebiam revelação e que falavam em línguas estrangeiras para edificação do povo de Deus. E tinham também os apóstolos, que davam instruções àqueles que tinham contato com estas igrejas e que fundaram estas igrejas. Portanto, era muito mais fácil para eles receberem da parte de Paulo instruções a respeito, em especial, do dom de profecia e do dom de línguas. Para nós hoje é muito complexo, porque é algo fora da nossa realidade, fora da nossa experiência. Portanto, muito do que Paulo fala aqui se torna incompreensível e às vezes há diversas interpretações para o mesmo texto. Embora não haja um comprometimento, em especial no meio reformado, de uma interpretação ser de uma forma ou de outra, a essência permanece. Portanto, o que nós vamos ver é de fato um entendimento que é um entendimento talvez mais clássico, mais antigo, de uma incompreensão, ao meu ver, mais coerente com aquilo que nos é dito aqui. Os irmãos devem se lembrar que quando nós vimos o capítulo 13, da última vez que estivemos aqui, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de um caminho sobremodo excelente, que é o caminho a ser percorrido, seguido, que é o caminho do amor, com relação aos dons espirituais por ele mencionado no capítulo 12. Os coríntios receberam muitos dons, e dons especiais, sobrenaturais, como o dom de cura, o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de interpretação. Só que eram dons tão especiais e tão sobrenaturais que eles muitas vezes se vangloriavam dos próprios dons obtidos pela obra do Espírito em suas vidas e não se utilizavam dos dons com o propósito pelos quais os dons foram dados, que era a edificação da igreja. Então, ao invés deles visarem a edificação da igreja, eles visavam eles próprios, em virtude de terem uma capacitação especial que chamava à vista, a atenção dos seus ouvintes. O apóstolo Paulo, portanto, procurando corrigir isto, ele fala que o amor é algo sobremodo excelente, que estes dons deveriam ser exercidos em virtude do amor, porque o amor visa o próximo. Então era desta maneira que eles deveriam buscar os dons espirituais, no exercício do amor, visando o bem do outro e não os olhares sobre si. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele faz essa introdução, onde ele na verdade uma pausa, na qual ele dá uma continuidade no capítulo 14. Então ele interrompe o capítulo 12, fala sobre o amor no capítulo 13 e continua aquilo que ele havia encerrado no capítulo 12, no capítulo 14, quando ele volta a falar sobre os dons especiais, especialmente o dom de profecia e o dom de línguas. O dom de línguas para os coríntios era o que eles mais valorizavam, mesmo que não houvesse compreensão por parte dos ouvintes. Eles buscavam os dons de línguas porque era um dom assim, muito especial, que chamava a atenção. Alguém que nunca estudou, que não tinha um conhecimento nenhum de uma língua estrangeira, de repente está falando em perfeição uma língua estrangeira, chamava muito a atenção dos ouvintes. E eles se vangloriavam disso, mesmo que não houvesse entendimento por parte dos irmãos da igreja. E eles buscavam, de fato, prioritariamente, o dom de se falar em várias línguas estrangeiras. E Paulo faz uma correção dizendo, olha, vocês deveriam buscar o dom de profecia, que edifica, ao invés do dom de línguas, sem que haja intérprete, pois não serve para edificação de absolutamente ninguém.
Então é por esse motivo que ele encerra, observe aqui o capítulo 12, a partir do verso 29 do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: porventura são todos apóstolos? E a resposta é não, não são todos apóstolos. Ou todos profetas? Mais uma vez a resposta é não, não são todos profetas. São todos mestres? Não. Operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? A resposta é não. Falam todos em outras línguas? A resposta também é não. Interpretam-na todos? Mais uma vez, não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então o apóstolo Paulo, ele estimula, ele diz: de fato, vocês devem procurar os melhores dons. E quais são os melhores dons? É isso que ele vai falar então no capítulo 14, ele vai falar dos melhores dons. E são melhores por quê? Porque eles trazem edificação. Não visa unicamente o dom ou a pessoa que tem aquela habilidade especial, mas visa a edificação. Estes são melhores neste sentido, diz o apóstolo Paulo. Mas antes de vocês prosseguirem em busca dos melhores dons, vocês devem ter em consideração o amor ao próximo, porque os dons devem ser exercidos em busca da edificação do irmão, e não em busca da glória de vocês próprios. Então, quando ele encerra esse capítulo 12 e fala sobre o amor, observe mais uma vez o que é que ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que é o caminho que deve ser trilhado, que é o caminho do amor. E anteriormente ele diz, no verso 31 ainda, na parte A: entretanto procurai com zelo os melhores dons. E agora observe o capítulo 14: segui o amor, o que ele acabou de falar no capítulo 13, e procurai com zelo, observe a mesma expressão utilizada no final do capítulo 14, os espirituais. Aqui usa a palavra dom, não existe no original, mas a ideia é esta: os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Quando na verdade eles buscavam mais o dom de línguas estrangeiras. Mas Paulo diz: não, a prioridade é o dom de profecia, porque ele vai trazer edificação, enquanto os dons de línguas exercidos por vocês não têm trazido edificação. E por que é que não tem trazido edificação? Ele vai explicar aqui por que é que não tem trazido edificação e por que é que eles devem priorizar os dons de profecia, o dom de profecia, ao invés dos dons de línguas, mas exercido em amor, ou seja, buscando a edificação do outro e não visando a sua própria glória. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo vai nos falar nestes versos iniciais. Portanto, observemos com atenção. Verso 1, capítulo 14. Segui o amor, diz o apóstolo Paulo, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Observe que o apóstolo Paulo, dando sequência àquilo que ele acabara de falar no capítulo 14, trazendo toda a bagagem daquilo que foi expresso no capítulo 13, ele prossegue nesse mesmo sentido: seguir o amor. Essa palavra seguir pode ser traduzida como prosseguir. Então, o que ele quer dizer aqui é que os coríntios deveriam prosseguir naquilo que ele chama de caminho, um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Ou seja, vocês devem trilhar no caminho do amor. A sua jornada cristã, a sua caminhada cristã deve ser uma caminhada no amor cristão.
vocês devem prosseguir neste caminho. Observe que no verso 31 desse capítulo, no capítulo 12, aquilo que nós acabamos de ler, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, quando ele fala em caminho e prossegue no capítulo 14, ele diz prosseguir nesse caminho, ou seja, o caminho do amor. E aí ele repete: e procurai com zelo os dons espirituais. Agora, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que cada crente individualmente deve buscar diante de Deus um dom especial, deve ser essa a sua oração. Não é esse o sentido, ele está falando no sentido coletivo. A igreja deveria priorizar aqueles dons que trouxessem melhor ou maior edificação. Não é uma busca individual pelos melhores dons. Por que é que eu individualmente devo buscar os melhores dons para mim? Naturalmente seria em busca de alguma vanglória. Mas o sentido aqui de procurar os melhores dons é no sentido coletivo. A igreja deve priorizar os melhores dons. A igreja deve trabalhar em prol de se ter nela os melhores dons, aquilo que mais edifica. Não é sem motivo, especialmente no meio reformado, que a centralidade da adoração está na pregação da palavra de Deus. Não é sem motivo que na nossa liturgia nós temos prioritariamente a leitura da palavra de Deus. Não é por um acaso que nós procuramos cantar na nossa liturgia, no nosso culto, na nossa adoração, expressões que sejam legítimas, no sentido de expressão do que nos é ensinado na palavra de Deus, em especial os salmos, porque é a palavra de Deus que traz edificação. Então, enquanto igreja, nós devemos perseguir no caminho do amor, prosseguir neste caminho, buscando os melhores dons, aqueles que trazem edificação, e não buscando as coisas que são atrativas ao mundo, para termos uma igreja cheia, para termos uma liturgia atrativa às pessoas. De forma alguma, nós devemos prosseguir pelo caminho do amor, visando os melhores dons, que são aqueles que trazem edificação para a igreja, que são aqueles que nos tornam maduros, que são aqueles que nos levam ao conhecimento de Deus, com quem viveremos a eternidade. São estas coisas que trazem edificação e glorificam a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo interrompeu, tratando a respeito do amor, no capítulo 13. E aqui ele traz toda a bagagem daquilo que é o amor, que visa o próximo e não a mim mesmo. E ele então não desestimula o exercício dos dons, mas ele coloca o dom num caminho correto, que é o caminho do amor. Seguir o amor e procurar com zelo os melhores dons. Portanto, quando ele enfatiza que deve ser com zelo, ele está nos querendo dizer que não é em descuido que nós devemos procurar os melhores dons. Ou seja, o antônimo de zelo é abandono, é descuido, coisa que os coríntios estavam a fazer. Eles estavam lidando com os dons espirituais não de forma zelosa, mas de forma descuidada, abandonando o propósito para o qual os dons foram dados. Por isso que ele, mais uma vez, tanto no final do capítulo 12, como aqui no início do capítulo 14, ele diz: buscai ou procurai com zelo os melhores dons. Portanto, não basta buscar os melhores dons, mas eles devem ser buscados pela igreja, povo de Deus, com zelo, com esmero, com dedicação, com seriedade, pois nós somos igreja de Cristo,
nós não somos uma organização meramente humana. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que é que o apóstolo Paulo ele prioriza o dom da profecia ao invés dos dons de línguas? Certamente ele não quer desestimular os irmãos da prática do dom de línguas, no caso da igreja de Corinto, das igrejas daquela altura, onde estes dons eram próprios para aquela ocasião e não são mais para hoje. A nossa própria confissão de fé é muito clara ao dizer que este era um antigo modo de Deus falar ao povo, em virtude de não haver ainda o cânon sagrado encerrado do Novo Testamento, como nós temos hoje. Portanto, era um dom especial. Mas por que deveriam priorizar o dom de profecia ao invés dos dons de línguas? O apóstolo Paulo vai falar isto de forma específica no verso de número 2. Ele vai dar a explicação pela qual nós devemos buscar, ou a igreja de Corinto deveria buscar o dom de profecia prioritariamente ao dom de línguas estranhas ou línguas estrangeiras. A razão aqui é dita, observe. Porque, ou pois, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Então essa é a primeira razão. Os irmãos de Corinto deveriam priorizar o dom de profecia ao invés dos dons de línguas, porque quem fala em línguas, na verdade é no plural aqui, na minha versão parece no singular, mas é no plural, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Então essa é a primeira razão. E ele explica mais uma vez, visto que ninguém o entende, se torna mais claro. E em espírito fala mistérios. Então essa é a razão dada pelo apóstolo Paulo, a razão pela qual ele diz que os coríntios deveriam priorizar o dom de profecia ao invés do dom de línguas. Ele diz que quem fala em línguas não fala a homens. Mas nós lemos em Atos dos Apóstolos que aqueles irmãos dos 120, os apóstolos se levantaram, os 12, e começaram a falar em outras línguas. E nós observamos também, em Atos capítulo 2, que eles falavam aos homens a respeito da grandeza de Deus. E nós observamos que eles também compreendiam o que era dito, como os ouvimos falar em nossa própria língua. Então, de fato, eles falavam aos homens, eles compreendiam o que era dito, quando se falava em línguas. E quando o ouvinte ouvia falar na sua própria língua, portanto, ele compreendia o que era dito, porque se falava na sua própria língua. Se ele era, trazendo para os dias de hoje, um norte-americano, e se falava a língua inglesa, é óbvio que ele iria compreender. Se falasse o holandês que ouvia a língua holandesa, iria compreender o que era dito, porque era a sua própria língua nativa, natural. Então é óbvio que o apóstolo Paulo está a falar aqui, quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus, porque estes homens aos quais ele faz referência, eles não estavam a entender, porque se falavam a língua na qual o seu auditório não compreendia a língua que era falada. Era como se falassem holandês e não houvesse holandês entre nós,
Obviamente, quem fala em holandês, não havendo holandês entre nós, não vai ter nenhuma compreensão. Mas Deus, obviamente, é óbvio que vai ouvir. Então ele fala a Deus, porque Deus ouve, Deus sabe o que ele está falando. Mas ele não fala a homens. Mas as línguas foram dadas para que se falasse a homens e não a Deus. Mas se ele falava uma língua estrangeira e no seu público essa língua não era compreendida por absolutamente ninguém, qual era o propósito do dom desta língua? Era falar aos homens? Não, Deus compreendia. Mas não se cumpria o propósito para o qual o dom foi dado, que era a edificação da igreja. Se não havia compreensão, não havia edificação, pois edificação necessariamente requer compreensão, necessariamente requer entendimento, para que nós sejamos edificados. Ninguém é edificado pelas emoções propriamente ditas. Aliás, as emoções, elas devem fluir de um entendimento e não de sonhos místicos, espetaculares, ou de coisas espetaculares. As emoções advêm de uma compreensão de algo, as grandezas de Deus. É de admirar, é de trazer uma emoção. Portanto, é esta a razão pela qual o apóstolo Paulo prioriza o dom de profecia ao invés dos dons de línguas, porque a igreja não estava a ser edificada, pois não compreendia o que era dito. Mas ainda assim eles priorizavam os dons de línguas, o dom de línguas ao invés de dom de profecia, porque trazia glória para aqueles que exerciam este dom. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Obviamente, dentro do contexto da compreensão do que se fala, não fala a homens. E isso vai ficar mais claro à medida que prosseguirmos, visto que ninguém o entende. Esta é a razão porque é que ele fala a Deus e não aos homens, porque nenhum destes homens entende o que é falado. Por esta razão, deve-se priorizar o dom de profecia, que era falada na mesma linguagem dos seus ouvintes, enquanto o dom de línguas não, visto que ninguém o entende. É por essa razão que vocês devem priorizar o dom de profecia, porque vocês estão a falar em línguas e não há compreensão, não há entendimento. E em espírito fala mistérios, e aí há uma confusão, né? Porque alguns vão entender que é pelo fato de se falar mistérios que não se compreende, mas não é esta a razão. A razão de não compreensão é porque era uma língua não entendida por aqueles que faziam parte da igreja de Corinto. Quando ele diz assim, e em espírito fala mistérios, mistérios nas escrituras, na maioria das expressões utilizadas no Novo Testamento especial e no livro de Daniel, mistérios é algo que não era compreendido pela natureza humana, mas revelado por Deus. O mistério era aquilo que estava oculto no Antigo Testamento, como Cristo, por exemplo, e que nos foi revelado mistério. Mistério não é uma coisa assim, oculta, um êxtase praticado por homens, de uma língua de anjos, que ninguém compreende. Então, por essa razão, vocês devem priorizar o dom de profecia ao invés do dom de língua, porque fala mistério, fala uma coisa que ninguém entende, é a língua dos anjos. Não é isso que o apóstolo Paulo está tratando.
Ele está falando dos dons de línguas que traziam edificação se houvesse intérprete, como fica claro no versículo número 5. Quando ele diz que em espírito fala mistérios, espírito aqui, na minha versão traz o espírito em minúsculo, não é o meu espírito, mas falar pelo espírito é falar de forma inspirada. Então Paulo, ele só confirma que aquele que fala em língua, de fato, fala revelação de Deus, mistério, não é algo produzido pelo próprio homem, é algo dado pelo próprio Deus por revelação, assim como profecia. Então é uma confirmação de que aquilo que ele fala é inspirado, entretanto o problema é que não havia compreensão. Se os irmãos observarem, por exemplo, a respeito de falar em espírito, os irmãos vão perceber na palavra de Deus que o apóstolo Paulo, aqui na própria carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, observe 1 Coríntios 2, 14, tem uma série de passagens que nós poderíamos mencionar a respeito de falar mistérios em espírito, e que prova isto que eu acabei de falar para os irmãos. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que quem fala as coisas de Deus, aqueles que não eram crentes, que eram homem natural, não compreendia, mas não em virtude da linguagem, mas a virtude de não ter o Espírito de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. E o apóstolo Paulo, aqui no próprio versículo 5 desse capítulo, ele vai dizer assim: eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Eu quero isso, eu não sou contrário a isso. Muito mais, porém, que profetizasses, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, em havendo interpretação, o dom de línguas fica no mesmo nível do dom de profecia. No mesmo nível, é exatamente igual. Nós vamos voltar lá, já para Atos dos Apóstolos. Eu enfatizei, mas nós vamos voltar, onde o apóstolo Pedro interpreta que aquilo que eles falavam em línguas estrangeiras era profecia, não era outra coisa. Portanto, falar em línguas é profetizar, só que numa língua estrangeira. E para que haja compreensão, é necessário que o seu ouvinte fale aquela língua que é falada. Fala aquela língua que é falada. Nós vamos ver ainda algumas outras passagens que isso vai ficar claro para os irmãos. Por exemplo, no próprio capítulo 13, diz assim, vou voltar a mencionar o capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Observe que o apóstolo Paulo fala em mistérios aqui. Mais uma vez, ele fala em mistérios. Mistérios é aquilo que Deus revelou aos homens. Não é algo diferente.
Observe, por exemplo, em Efésios, no capítulo de número 3. Efésios 3. Vamos ler do verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, os mistérios aos quais o apóstolo Paulo faz menção aqui no capítulo 14, faz referência, em especial, à pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Mistério não é uma coisa mística, não é uma coisa incompreensível, mas o mistério era algo que estava oculto aos homens e que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. É o que ele faz referência aqui, pelo menos 2 vezes, e tantas outras passagens. Pois segundo a revelação, voltando para o verso 3, para ficar firme nisso, me foi dado a conhecer o mistério. O mistério é dado a conhecer por revelação e pelo Espírito de Deus. Aqueles que falavam em línguas estrangeiras falavam mistérios, ou seja, falava por revelação. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, em língua, o E maiúsculo, não é? O Espírito Santo de Deus é quem revela os mistérios. Portanto, quando Paulo diz assim, pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito maiúsculo, fala mistérios. Quem fala em línguas, fala em espírito, não fala algo de si próprio, fala algo que é revelado. E isto que é revelado é chamado nas Escrituras, se os irmãos fizerem depois uma pesquisa, pegar a palavra mistério, na grandíssima maioria das vezes, vai fazer menção ao Evangelho, a Jesus Cristo, e isso é que a Bíblia chama de mistérios, outrora oculto. Então, quem falava em língua não falava uma coisa em êxtase, mas falava mistérios, falava revelação da parte de Deus. Foi isso que nós vimos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então, a razão pela qual o apóstolo Paulo prioriza o dom de profecia era porque todos compreendiam e todos eram edificados. A razão pela qual ele desestimula é quando não havia um intérprete, pois havendo intérprete, os dons eram equivalentes. Muito bem, aí ele continua. Mas, contrariamente às línguas faladas, o que profetiza fala aos homens, porque os homens compreendem o que é profetizado, porque não é profetizado em línguas estrangeiras, mas é profetizado na própria língua dos ouvintes. Então, este fala aos homens. De que maneira? Edificando, exortando e consolando. Aí eu pergunto, em Atos dos Apóstolos, quando se falou em línguas, aquilo não edificou ninguém? Não trouxe consolação? Não trouxe exortação? Certamente que sim. Então, as línguas edificam, havendo intérprete.
ou se o ouvinte compreender o que for falado em línguas. Mas aquele que fala em línguas não fala algo que lhe é próprio, que lhe é natural, mas fala por revelação. O evangelho é proclamado e ele é edificado. Mas o problema aqui, nesse contexto, era que eles estavam falando sem que houvesse intérprete. Então, neste caso, Paulo desestimula o falar em línguas. Não havendo intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Mais adiante ele vai falar a respeito disso. Mas se houver intérprete, fale em línguas e o outro interprete, para que a igreja seja edificada. Observe o verso 4 nesse contraste. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O que profetiza, edifica a igreja, porque a igreja compreende o que é profetizado, os mistérios de Deus. Mas o que fala em outra língua, não havendo intérprete, não é edificação. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas o próprio texto e é para que fique claro isso. Agora, como é que ele edifica a si mesmo? Só pode haver edificação se houver compreensão. A gente vai ver isso em seguida, nos outros versos. Aquele que falava em línguas compreendia o que ele falava. É por isso que ele era edificado. Mas ele precisava ter o dom de interpretação, que era um dom dado pelo Espírito, sobrenatural. Não é meramente uma interpretação humana. Aquilo que era profetizado em línguas deveria ser traduzido de forma inspirada também, e não por uma mera compreensão do que estava sendo revelado. Mas ele era edificado. É óbvio que ele era edificado. Nós vamos ver mais adiante que quando ele orava em línguas, ele podia dar graças pelo que ele orou. Como é que se pode dar graças pelo que se orou se você não compreende? E como é que eu sou edificado se eu não compreendo e o outro não é, que também não compreende? Então não faz sentido. A pessoa que falava em línguas compreendia o que era dito. Porque imagina lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos falando em línguas, o outro compreendendo, e ele não entendia nada do que falava. Aí, depois dele falar em línguas, ele chegava: olha, o que foi que eu falei mesmo, que você se converteu? Nem eu sei, não faz sentido. Olha, por favor, explica o que foi que eu falei, que eu não sei. Eu estava em êxtase lá, eu não entendi nada. Eu estava falando o quê? Afinal de contas, eu estava pregando o Evangelho, eu estava falando o quê? De mim mesmo? Eu disse: olha, você estava pregando o Evangelho. E o Evangelho, o que você falou foi isso, isso. Ah, agora eu estou sendo edificado. Não faz o mínimo cabimento. Então, eles compreendiam o que eles falavam em línguas, mas eles não interpretavam. Por isso que o apóstolo Paulo mais adiante vai dizer: olhe para que possa interpretar. Mas eles compreendiam o que eles falavam. Mas era necessário que houvesse um intérprete, porque se não houvesse um intérprete, que eles priorizassem quem profetizava na igreja e não quem falasse em línguas, porque a igreja de Corinto priorizava aqueles que falavam em línguas. E Paulo disse: não, vocês, conquanto igreja, priorizem aqueles que têm o dom de profetizar, porque vocês serão edificados, e não aqueles que falam em línguas, porque vocês não estão sendo edificados. Porque quem fala em línguas fala a Deus, não fala aos homens, pois não entendem. Observe finalmente o verso 5. Eu quisera que vós todos falassem línguas. Então o apóstolo Paulo quer de fato que eles continuem a falar em línguas. Ele não está proibindo. O último verso ele vai deixar isso claro. Ele não está proibindo. Muito mais, porém, que profetizasseis. Por quê? Porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, porque edifica.
Por isso que é superior. Salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Ele recebia edificação, mas a igreja não. Então, para que a igreja recebesse edificação, era necessário que houvesse um intérprete. Alguém que traduzisse o que ele falou, para a igreja ser edificada. E como é que se edifica a igreja? Exortando e consolando. Porque o Evangelho traz edificação, traz consolo, traz exortação. Então, quem falava em língua trazia tudo isso se houvesse intérprete. Se não houvesse, não trazia absolutamente nada, a não ser a edificação de si mesmo. E o apóstolo Paulo vai dizer mais adiante, é como se falasseis ao ar. E hoje nós diríamos, é como se falasse às paredes. Ninguém compreenderia. Então, meus irmãos, é sobre isso que o apóstolo Paulo, essa é apenas uma introdução, mas vai ficar mais claro à medida que a gente for discorrendo nos versos posteriores. Mas o fundo de tudo aquilo que aprendeu, o fundamental é o seguinte: o propósito pelo qual nós nos reunimos para a adoração é para trazer a edificação da igreja e a glória de Deus. Se não tivermos este propósito de glorificar a Deus através da compreensão, do entendimento do que nos é falado, é como se nós estivéssemos aqui à toa, sem nenhum propósito. O que é equivalente hoje a profetizar é a pregação da palavra de Deus. Porque quem prega a palavra de Deus, em certo sentido, não de forma inspirada, está profetizando no sentido mais moderno, digamos assim, da palavra, né? Porque ele está trazendo aquilo, o mistério de Deus, está aplicando ao povo de Deus. É por isso que deve ser sempre a nossa prioridade, como eu falei desde o início. E que esse dom de línguas era próprio, assim como de profecia inspirada, era próprio daquela época. Nós não devemos buscar estas coisas, a não ser as coisas equivalentes a estas. E o equivalente a línguas é com base nisso que, especialmente os reformadores, traduziram as Bíblias, é com base nessas passagens. Não adiantaria se nós tivéssemos a Bíblia toda em grego e hebraico, e partes em aramaico. E cada um recebesse uma Bíblia em grego, hebraico e aramaico, sem compreender a língua, não faria nenhum sentido. É por isso que é necessária a tradução da Bíblia, a palavra de Deus, para que haja compreensão e edificação. Ninguém é edificado, repito, por meras emoções, ou pelo fato dela própria, como alguns interpretam, ter o dom. Então ela era edificada porque ela tinha um dom. Então ela era edificada porque ela tinha um dom. Isso não faz nenhum sentido. Então essa compreensão mais próxima do entendimento reformado, e é isso que de fato eu creio, e eu acho que é isso que as nossas confissões nos ensinam. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos tirar proveito desta passagem tão complexa, e assim sejamos edificados para a glória de Deus. Amém. Amém.